Bom, pessoal, a gente está finalmente chegando no fim das revisões de conceitos básicos que a gente vai usar ao longo do curso. Hoje vai ser outra mini aula, bem curtinha também, só para a gente relembrar alguns pontos importantes sobre o sistema de coordenadas. A gente vai ter que usar em várias situações coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, então é bom a gente só relembrar e estar atento para alguns pontos importantes quando a gente usa esses sistemas de coordenadas. Bom, então até o momento a gente tem basicamente, em todos os exemplos, todas as equações, a gente tem escrito tudo em função do sistema de coordenadas cartesiano, que é o mais simples, mas em várias outras situações os cálculos vão ser facilitados bastante se a gente utilizar um sistema de coordenadas cilíndrico ou esférico. Então, só lembrando, que num sistema cartesiano, se a gente quiser expressar um vetor, a gente pode escrever ele em função das suas componentes ao longo dos eixos x, y e z. No caso cilíndrico, a gente tem as nossas coordenadas vão ser o ângulo azimutal, esse raio no plano XY, que o livro-texto usa S, em muitos casos a gente usa ρ, mas aqui eu vou tentar usar S, às vezes eu vou usar ρ. E a coordenada Z. Então, os versores aqui dos eixos apontam ao longo do Z. Para o meu ângulo φ, o versor sempre aponta na direção em que a variável aumenta. Então, nesse meu desenho aqui estaria apontando nessa direção, conforme eu desenhei aqui. E esse aqui estaria apontando na direção do S. Certo? Então, se eu quiser expressar o mesmo vetor agora nesse sistema de coordenadas, eu vou ter que escrever ele em função de novas componentes, que são componentes, a componente radial, azimutal e a componente z. Então, esse é o mesmo vetor expresso em sistema de coordenadas diferentes. E, finalmente, no caso esférico, a gente vai ter algo muito semelhante, mas as coordenadas vão ser o ângulo azimutal, o ângulo polar e o raio, certo? A direção radial, coordenada radial. E aí, nesse caso, o meu vetor vai ser expresso também por três componentes, e vão ser diferentes das componentes cilíndricas ou cartesianas. E é bom a gente prestar atenção aqui nos versores. A grande diferença do sistema cilíndrico e esférico são os versores. Então, vocês podem ver que, dado um ponto do espaço, onde está associado esse meu vetor, então, em particular, por exemplo, o campo elétrico, a gente viu que é uma função que associa um vetor a cada ponto do espaço. Então, dado um ponto do espaço, eu posso pensar que eu tenho um vetor campo elétrico naquele ponto, e aí, nesse ponto, eu tenho associado os meus versores. Então, a grande diferença desse sistema de coordenadas, eu vou usar aqui como exemplo o esférico, é que, dependendo de onde você está no espaço, os seus versores apontam para direções diferentes. No caso cartesiano, não. Os versores sempre apontam para as mesmas direções, mas aqui eles variam. Os versores sempre apontam na direção de crescimento da variável. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou nesse ponto. Então, a direção radial aponta nessa direção e, portanto, o versor radial aponta nessa direção. Já nesse ponto aqui, a direção radial está para cá, então o versor radial está para cá. Então, a gente vê que o versor muda de ponto a ponto no espaço. Então, a conclusão, o ponto importante que a gente tem que sempre manter em mente quando a gente está lidando com esse sistema de coordenadas é que os versores não são constantes. Tanto no sistema cilíndrico quanto no esférico.
No caso cilíndrico, que a gente tem o versor Z chapéu, aquele sim é sempre constante, mas os outros dois não são. Tá? Então, quando a gente for realizar, por exemplo, derivadas de vetores, se a gente tiver num sistema de coordenadas esférico ou cilíndrico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os versores também podem mudar. Então, em geral, a derivada desses versores não é zero. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, relembrando, né, como é que eu escrevo o vetor posição, né? Então, se eu tenho algum ponto particular do espaço aqui, né, eu defino o vetor posição como o vetor que sai da origem e vai até esse ponto do espaço. Né? Em coordenadas cartesianas é trivial, né? É x chapéu, y chapéu, z chapéu. Em coordenadas cilíndricas vai ser s chapéu mais z chapéu, né? Porque eu vou andar ao longo dessa direção aqui e depois ao longo dessa direção aqui. Então, tem que somar esses dois vetores. E, no caso radial, é o mais simples, eu simplesmente ando r ao longo da direção radial. Por isso, só tem essa componente. Isso, obviamente, só vale para o vetor posição. Outros vetores vão ter todas as componentes. Então, agora, o que a gente vai precisar usar também o tempo inteiro, quando a gente for realizar integrais nesse espaço tridimensional, são os elementos de linha, área e volume. Então, só vou muito brevemente relembrar vocês essas expressões. Obviamente, essas expressões é bom vocês saberem, tá? Mas elas estão no livro, enfim, estão até na contracapa do livro, para serem consultadas. Bom, um elemento de linha arbitrário, certo? Ele pode ser escrito dessa maneira, no sistema cartesiano. Obviamente, o valor de dx, dy e dz ao longo do caminho depende do caminho que você escolher, tá? Mas essa é uma expressão para um caminho arbitrário. No caso do sistema de coordenadas cilíndricos, né, eu vou ter um deslocamento ao longo da direção S, um deslocamento ao longo do ângulo azimutal, né, mas esse deslocamento é S dφ, né, ou R delta θ, né, mais um deslocamento ao longo da direção Z. E para coordenadas esféricas, eu tenho algo análogo. Certo? Já para os elementos de área, né, são mais particulares, porque depende da área que a gente está considerando. Então, em muitos casos, se a gente estivesse usando o sistema cartesiano, a gente vai estar pensando em realmente áreas planas, então faces de cubos, esse tipo de coisa. E aí, um exemplo aqui é, por exemplo, uma área no plano XY, tá? Vai ser dado por dx, dy, um pequeno deslocamento, um ΔX e um ΔY, e o versor normal a essa área vai estar apontando ou na direção Z ou na direção menos Z. Aqui a gente pode escolher qualquer uma das duas opções. Tá? Se eu estiver pensando, por exemplo, numa casca esférica, estiver utilizando coordenadas esféricas, então, aí, se eu quiser escrever uma integral sobre uma casca esférica, o raio está fixo, tá? E eu só vou variar os ângulos θ e φ. Então, o meu elemento de área seria isso daqui. O versor que está apontando sempre para fora da área, ponto a ponto, é sempre o versor radial, né? Em qualquer ponto que eu tiver nessa superfície, o meu versor radial vai ser perpendicular à área, né? Então, meu versor radial aqui vai ser o R chapéu. No caso de uma casca cilíndrica, né, imagina que a gente quer fazer por exemplo, uma integral sobre essa casca cilíndrica aqui, não as tampas, né, mas a casca cilíndrica. Nesse caso, o que eu vou ter que variar é o ângulo φ e o z, certo? O meu S vai estar fixo, então o meu elemento de área seria isso daqui, e o versor que está apontando sempre para fora é o versor justamente S chapéu, né? De maneira análoga ao caso da casca esférica, aqui para qualquer ponto do espaço, o meu vetor S chapéu vai estar sempre apontando perpendicular à superfície. Tá? Então, esse seria um exemplo de um elemento de área em coordenadas cilíndricas. Né? O elemento de volume não tem o que fazer, né? Todas as coordenadas variam, então, no caso cartesiano é dx, dy, dz, no caso cilíndrico é s dφ, ds, dz, e no caso esférico é r ao quadrado seno θ, dθ, dφ, dr. Tá? Então, por último, só para concluir, como é que ficam as derivadas, né, ou aquelas operações de derivação que a gente definiu para campos escalares e vetoriais? Eu quero, né, só reforçando, o que é importante é que
Vocês lembram que tanto o divergente, quanto o gradiente, quanto o rotacional, eles são todos baseados naquele operador gradiente, né? Ou operador delta. E em coordenadas cartesianas, esse operador a gente viu que é bem simples, ele é dado por isso daqui. E ele é tão simples assim justamente porque esses versores são constantes em todos os pontos do espaço. Tá? Eles estão sempre apontando na mesma direção. No caso de coordenadas cilíndricas ou esféricas, isso não é mais verdade, né? Então eu vou reforçar isso daqui. A gente não pode escrever mais esse operador como algo como r dr dθ mais φ dd φ mais θ dd θ. Isso não é válido, né? Tem diversas maneiras de mostrar isso, mas o motivo fundamental é que θ chapéu, φ chapéu e r chapéu não são mais constantes. Então, quando eu mudo de um ponto a outro para o espaço, eu tenho que levar em consideração que esses versores estão mudando também. Então, eu tenho que incluir o efeito dessa mudança de direção dos versores. Certo? Então, isso daqui não é mais verdade. Tá? A gente não tem uma expressão mais simples. E a gente tem expressões um pouco mais complicadas. Tá? Eu não vou escrevê-las aqui, eu só vou mostrar para vocês, só para vocês lembrarem. Obviamente, vocês não precisam memorizar essas expressões. O importante é não cometer esse erro que eu acabei de comentar. Tá? Então, para coordenadas esféricas, o gradiente é dado por isso daqui. Então, a gente vê que é r chapéu ddr. Θ chapéu, a gente vê que tem um fator 1 sobre r ddθ. Φ chapéu, a gente tem um fator 1 sobre r seno θ. Tá? O divergente também tem uma outra expressão. O rotacional é uma expressão ainda mais complicada. O laplaciano também tem outra expressão. E algo semelhante no caso de coordenadas cilíndricas. Tá? A gente só chama a atenção, né? No caso das coordenadas cilíndricas, as coordenada z é idêntica ao caso cartesiano, então aqui ainda funciona, né? Simplesmente z chapéu df dz, mas para o ρ chapéu também, mas para o φ chapéu não. A gente tem esse fator 1 sobre ρ. Tá? Então, isso era, né, obviamente não é uma revisão propriamente dita do sistema de coordenadas, é só para relembrar alguns fatos importantes e chamar a atenção para certos erros que a gente tem que evitar cometer. Tá? Então, na aula que vem a gente vai fazer nosso último tópico preliminar, antes de começar realmente a discutir o eletromagnetismo, que vou passar algumas informações para vocês sobre a função delta de Dirichlet. Provavelmente vai ser um pouquinho mais novidade do que tem sido até agora. Tá bom? Tchau, tchau.